Boa noite. Então, dando início a esse podcast. Então, eu sou o Cris, sou professor de Geografia do curso. Tenho aqui a felicidade de estar dividindo esse momento de fala com o professor Cássio, né, um grande amigo e um profundo estudioso e entendedor das relações políticas do mundo, né, e eu fico muito feliz de estar nesse momento conversando com ele sobre um momento histórico da sociedade, um momento importantíssimo da sociedade, que nós estamos enfrentando, que é todo esse enlace que acontece no Oriente Médio, né? Também, é claro, com o apoio externo dos Estados Unidos e Israel versus o Irã. O tema inicial, o tema gerador, surge quando nós ficamos preocupados, né, pelo fechamento do Estreito de Hormuz. E esse fechamento, naturalmente, coloca o mundo inteiro em alerta, porque, tecnicamente, 20% do nosso hidrocarboneto, do nosso petróleo, né, que é tão utilizado para o nosso sistema energético, passa por esse estreito, que é controlado pelo Irã. O norte, né, do nosso princípio é o Estreito de Hormuz, e vai ser provavelmente a nossa fala final, né, mas a gente tem que falar um pouco do histórico e do desenrolar desse conflito e dos outros conflitos que a região suporta há muito tempo, tá bem? Professor Cássio, por favor. Antes da gente começar, eu só queria, primeiramente, dizer como eu estou feliz de estar com vocês aí, com os alunos do Alfa de Pelotas, de Rio Grande, com todos os alunos do Grupo Michigan, do Média 10, e estar contigo, Cris, mais uma vez, a gente já deu algumas aulas juntos, agora a gente está dando essa aula à distância, nós já demos aula, inclusive, durante o período de pandemia, juntos, Verdade, remotamente. verdade. Então é uma coisa muito boa quando a gente pode se unir com pessoas que gostam de discutir esses assuntos, mas também quero deixar um agradecimento para a diretora do curso, para a Paula Neto, para ti, para a Marisa, para o Matheus, por terem tido essa ideia, por terem idealizado esse momento e me convidado. Fico muito feliz. Bueno, Cássio, eu sugiro que a gente comece, então, fazendo um apanhado histórico regional, né, da região do Oriente Médio. E se tu puderes fazer o preâmbulo inicial aí para a gente começar. Com certeza. Bom, os alunos sabem que a região do Oriente Médio, ou seja, a gente está falando agora sobre Israel, sobre Irã, nós tivemos nos últimos 20 anos também guerras no Iraque, no Afeganistão. Ela é uma região bastante complicada, bastante tensa. Nós recém terminamos também outra guerra, que é a guerra da Síria, se é que a gente pode dizer que se terminou com essa guerra. Mas o fato é uma região caracterizada por muita instabilidade. É uma região caracterizada por muita tensão e por muitos interesses conflitantes. Pessoal, não é uma novidade para vocês, conflito nessa região não é de hoje. Vocês, quando forem fazer o Enem, por exemplo, 2 anos atrás, se não me falha a memória, caiu uma questão sobre o que acontecia no Oriente Médio durante a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, é uma região que começou a ser dividida já na Primeira Guerra Mundial entre as superpotências daquela época. Nós tivemos, por exemplo, ali em meio à Primeira Guerra Mundial, um acordo secreto chamado de Sykes-Picot entre um inglês e um francês que dividiram o Oriente Médio entre a Inglaterra e a França sem que os outros soubessem. Termina a Primeira Guerra, para vocês terem uma ideia, já se tem aí a queda do Império Turco-Otomano. Vocês estudam Primeira Guerra, sabem que a Tríplice Entente venceu, a Tríplice Aliança foi derrotada. Um dos impérios da Tríplice Aliança, que era o Império Turco-Otomano, ele rui e com as suas ruínas passam a emergir uma série de estados nacionais naquela região. Então, para vocês terem ideia, a Primeira Guerra Mundial ela está envolvida, o final da Primeira Guerra. E a partir daí, a gente indo rapidamente para a Segunda Guerra Mundial, com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945,
a criação da Organização das Nações Unidas, tu tens uma Declaração Universal de Direitos Humanos em 1948, que ironicamente é o ano em que se tira a população palestina do território que eles ocupavam há séculos para fazer um Estado novo naquele lugar. E a partir da confecção desse Estado, o Estado de Israel, em 1948, nós passamos também a ter o quê? Uma série de guerras árabes israelenses. Ou seja, Israel ele tem a sua independência em 1948, mas em 48, 49 já há uma guerra. A primeira guerra árabe-israelense. E a ela se seguem mais três. Tu vais ter a Guerra de Suez em 56, tu vais ter a Guerra dos Seis Dias em 67 e a Guerra do Yom Kippur em 73. Então é uma região marcada por conflitos. E esse conflito com Israel, ele também acaba sendo o que vai envolver o Irã agora. Por quê? Porque Israel, ele é um país novo, criado em 1948, que já passou por diversas guerras e que nos últimos anos acaba confrontando quem? Grupos terroristas. O Hamas, o Hezbollah, em maior medida, mas esses grupos são apoiados por países. Por exemplo, o Hezbollah, ele é um grupo xiita apoiado pelo governo libanês que ataca Israel. Israel também tem um problema com o Irã, que gerou inclusive a primeira invasão de Israel, a incursão de Israel ao Irã no ano passado, que foi por quê? Porque o Irã é xiita. Eu acabei de te dizer que o grupo Hezbollah é xiita e está no Líbano atacando Israel. Então, qual é a consequência disso? Que Israel também se sente atacado pelo Irã, porque o Irã dá apoio, dá dinheiro, dá armas para um grupo terrorista que ataca Israel. E com isso nós temos aí uma teia de países, de interesses, de rivalidades nessa área geográfica do mundo, que desde o ano passado, eu estava aí ainda, e alguns alunos devem ter estado, eu dei uma palestra quando Israel atacou o Irã no ano passado. E naquele momento era só Israel que atacava o Irã. E Israel já há muitos anos diz, olha, eu ataco o Irã porque o Irã patrocina o Hezbollah que me ataca. Mas não só isso, porque Israel também tem o quê? Um receio de que o Irã gere uma bomba atômica. Isso é um outro assunto que a gente pode falar, que é qual? No mundo hoje, nós sabemos de 9 países que têm bomba atômica. Os Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, o próprio Israel e a Coreia do Norte. Só que há muito tempo, há mais de 20 anos, que se fala que o Irã quer uma bomba atômica. Até hoje não se teve comprovação, até hoje não se teve uma prova de que o Irã chegou a um estágio muito alto de enriquecimento, mas o fato é esse. Há muito medo do mundo, e particularmente de Israel, que tem problema com o Irã, de que o Irã consiga uma bomba atômica. Israel atacou no ano passado o Irã, no início da década de 80, Israel atacou o Iraque, quando achou que o Iraque estava desenvolvendo uma bomba atômica que poderia ameaçá-lo. Então, só para introduzir um pouquinho o assunto e a complexidade desse assunto, e para a gente conversar mais coisas, Cris, essa é um pouco da dificuldade, ou seja, há muitos países, muitos interesses, uma história de mais de 100 anos de conflito no Oriente Médio. Pois bem, o Cássio fez um preâmbulo inicial, para um apanhado geral, na verdade, para que a gente consiga entender alguns tópicos importantes, tá? Hoje pela manhã, Cássio estava dando aula no Alfa e eu fui instigado por alguns alunos a falar um pouco sobre todos esses fenômenos que vêm acontecendo no Oriente Médio e tal. E aí eu fiz um link da seguinte forma, vamos ver se tu concordas ou não. Todas as relações que a gente tem em geopolítica, elas estão alinhadas. Isso é poder, isso é tempo e isso é vontade. Então, o que a gente busca em todos os momentos de conflitos que o Cássio acabou de citar? A gente busca o poder, né? O poder para
para Foucault, como eu também já comentei em algumas vezes em aula, o poder para Foucault, ele está em todos os lugares, ele é onipresente, ele está no saber, ele está na microfísica, nos microespaços, e ele está também na resistência. Então, toda vez que nós falarmos de poder e falarmos de alguma intervenção sobre algum espaço, nós estamos falando de tentar dominar alguma coisa, seja do território, seja uma nação, certo? Porque às vezes palavras fortes surgem, né? Nós vamos acabar em uma noite com uma nação inteira. Então, essas coisas a gente tem que pensar e tentar estabelecer uma linha de raciocínio. Por que eu falo do tempo também? Porque o tempo, independente do tempo que nós estamos vivendo, nós estamos sempre em busca do tal poder, da tal ascensão. E aí nós vamos lembrar, o Cássio lembrou muito bem ali das guerras, né? E a gente tem que lembrar que em um determinado momento, quando acontece essa fragmentação também do Oriente Médio, pelo avanço dos europeus, se cria uma expectativa, inclusive no povo judeu, que havia uma possibilidade de um mundo diferente na Europa. E eles então avançam para a Europa. Quando vocês reconhecem os judeus na Europa, a gente vai reconhecer basicamente eles no seu retorno, né? Quando eles são atacados pelos alemães e eles acabam retornando para sua terra, né? Ou para a terra que estavam lá, que era a Palestina. Só que a Palestina já estava ocupada por um outro grupo. E aí vamos lembrar, né? São os árabes, os judeus, e aí surge agora, nesse terceiro momento, os persas, né, que eram os que vão gerar os iranianos. Então o que a gente tem que pensar? É uma série de conflitos que exercem a sensação de poder sobre um determinado tempo, e são vários tempos de conflitos, e sobre vontade, que era a última palavra que eu citei hoje para o pessoal de manhã. Por que vontade? Porque a vontade depende de cada momento. Se nós lembrarmos ali, o Cássio vai lembrar também, há um tempo atrás, um pouco antes dos ayatolás tomarem conta, os Estados Unidos já foram parceiros, por exemplo, do Irã. Quando nós tínhamos a ideia dos chás, né, que vieram antes dos ayatolás, os chás são os reis, tá? E depois disso, na Revolução de 1979, nós tivemos o translado, né, desse sistema de poder, e agora vivemos numa teocracia no Irã, ao qual nós temos os ayatolás, e o mais importante naquele momento, e vamos lembrar, hoje eu até dizia para o pessoal também, surge um cara importante, que é o Khomeini, né, que talvez não fosse o cara mais importante, o teólogo mais importante da sua cultura, mas ele era o que tinha mais atitude. Então ele fica isolado por um tempo, inclusive passa um tempo na França, se eu não me engano, né, Cássio? E depois ele é trazido para o Irã para tomar o lugar do Shah. Então o que a gente tem ali? Nós temos o poder, nós temos o tempo e nós temos a vontade. Então, dependendo da vontade dos nossos líderes, nós vamos, de fato, intervir. Vocês devem lembrar, Cássio lembrou ali o Iraque, e eu na hora recordei dos ataques dos Estados Unidos contra o Iraque. Mas antes desses ataques, os Estados Unidos eram apoiadores do Iraque, certo? Atacaram porque em um determinado momento, o Iraque que atacava o Irã, meio que acha que está com tudo ganho e acaba atacando depois o Kuwait. E aí quando ataca o Kuwait era um lugar de extração de petróleo dos Estados Unidos bem avantajado. Então os Estados Unidos se volta contra o Iraque, faz todo um processo contrário. Então a vontade dos líderes, ela oscila muito, pessoal. Ela muda. Agora eu apoio esse, mas daqui a um pouco eu posso apoiar outro. E tudo tem um começo, um meio e um fim. Às vezes a gente olha esses conflitos do Oriente Médio, parece que não tem fim. E essas vontades, às vezes, são ocultadas por guerras. Então, quando a gente fala, por exemplo, do primeiro-ministro agora de Israel, Benjamin Netanyahu, a gente vai perceber que muitas vezes ele ataca outros países para iludir um pouco a galera, para a galera esquecer das coisas que, por vezes, ele mesmo está sendo julgado. Isso acontece em outros lugares do mundo com outras supernações, certo? Então o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é fazer um compilado de algumas informações para que vocês entendam que é uma região extremamente tensa, é uma região extremamente, como eu vou dizer, visceral para o sistema energético do mundo. Ela é fundamental, mas ela tem um sistema nervoso muito latente. Então qualquer coisa pode desencadear
um novo processo. Cássio falava dos grupos terroristas, né? E aí a gente tem que lembrar, ele lembrou Hezbollah maravilhosamente bem, né? Hezbollah que hoje está instalado, ou pseudo entende-se que está instalado no sul do Líbano. Pô, então Israel ataca o sul do Líbano, mas o Líbano não tem nada a ver com a confusão? Não tem. Nós já tivemos uma crise no Líbano. E hoje, o sul do Líbano é um lugar lá onde a galera gosta de ficar. Então o Hezbollah vai estar lá, certo? Mas aí temos também o ataque do Irã, de Israel, ao Hamas. Vocês lembram que em 2023, lá, acho que foi em outubro, o Hamas faz uma invasão em Israel, numa rave, inclusive, né? Onde eles matam uma galera, prendem outra galera, e aí isso dá um certo desconforto. Aí começa todo o levante de Israel em cima da faixa de Gaza. E hoje a faixa de Gaza está completamente destruída. A gente acabou com o Hamas? Não. E o que o Irã tem a ver com tudo isso? Um apoiador, tanto do Hamas quanto do Hezbollah. Então é importante que a gente entenda um pouco do conceito geral, né? Lembrar que tudo vem do poder, tudo vem do tempo e tudo vem da vontade dos grandes líderes, tá? Então a gente vai começar a entender isso agora com a fala do meu amigo. Fala, meu querido. Olha, expandir em alguns pontos que tu falasses aí, Cris, que eu achei muito interessantes. Eu acho que também a gente tem que entender que cada povo tem a sua perspectiva, ele tem aquelas demandas históricas. Tu falaste muito bem, o povo judeu, por muitas e muitas décadas, ele buscou o reconhecimento junto à Europa. Ele cria o movimento sionista ainda no século Perfeito. XIX, ainda no século XIX, e esse movimento sionista, ele começa com um jornalista, um judeu austríaco chamado de Theodor Herzl. Ele começa ainda no Império Austro-Húngaro, em Viena, depois ele vai para Londres. Eles buscam a promessa de que a Europa iria dar um território para o povo judeu. Isso porque, para quem não sabe, o povo judeu foi expulso da Terra Sagrada de Israel no século III. Então, esse povo, por séculos, não teve um Estado. E aí, no final do século XIX, e na Europa, eles buscam o reconhecimento dos europeus para que a Europa, que tinha poder naquela época, era o principal polo de poder mundial, para que a Europa acabasse criando um Estado para o povo judeu. Então, eles pressionam o Império Austro-Húngaro, pressionam o Império Britânico, e a questão que eu fiz referência, que caiu no Enem, inclusive, depois vocês procurem, foi uma questão sobre uma declaração de um lorde britânico, em meio à Primeira Guerra, o Lord Balfour, que chega a prometer, em nome da monarquia britânica, de que se os britânicos ganhassem a Primeira Guerra Mundial, que um Estado seria criado para os judeus pós-Primeira Guerra Mundial. Isso é prometido a eles em troca do apoio na Primeira Guerra. Eles apoiam os britânicos, tá? Inclusive com dinheiro, durante a Primeira Guerra, e não recebem o Estado. Então a expectativa deles, tentem imaginar, era de que em 1918, quando termina a Primeira Guerra Mundial, eles fossem receber um Estado, e ainda levou mais 30 anos para que eles recebessem o Estado. Eles foram receber em 1948, porque a votação aconteceu na ONU no final do ano de 1947, a votação do plano de partilha da Palestina. Isso é uma outra coisa interessante. Houve, em um determinado ponto da história, a esperança de que os judeus e que os palestinos, que eles pudessem dividir essa terra, que eles pudessem viver ali de forma harmônica. Pelo menos o sonho que se tinha, a idealização por parte da ONU, simbolizada por um gaúcho que presidiu a sessão da ONU, chamado de Oswaldo Aranha, era qual? Era de que eles pudessem dividir a terra. Jerusalém, que hoje é a capital de Israel, Jerusalém seria uma cidade internacional dividida pelos dois e com supervisão da ONU, para que todo mundo tivesse acesso às suas respectivas áreas históricas.
pois isso acaba não acontecendo, porque, como eu expliquei para vocês, desde o início em que se tem a independência do Estado de Israel, já se começou a ter guerra. Nós tivemos 4 guerras árabes israelenses e com isso não se concretiza essa ideia de divisão do território, de uma convivência mais pacífica e mais harmônica. Do outro lado, o Cris falou sobre a questão do Irã, que eu acho muito interessante também expandir. A gente não pode esquecer, jamais, e quando o Cris fez a introdução falando ali sobre o Estreito de Hormuz, que a gente está falando de uma região riquíssima em petróleo. E a gente também não pode esquecer de que o nosso mundo ainda usa muito mais petróleo do que deveria. Tá? O que acontece a partir disso? Quando a gente vai analisar essa região, a gente sempre tem que ver quais são os interesses econômicos, geopolíticos, energéticos que estão por detrás de cada coisa. Então, por exemplo, pega o caso do Irã. Vamos lá para o Irã. O que aconteceu em relação ao Irã? Poxa, o Irã é um país riquíssimo em petróleo e gás natural. Um dos 5 mais ricos do mundo. Só que esse país, ele era, como o Cris falou, governado por uma monarquia. E era governado por uma monarquia muito simpática ao Ocidente. O Shah, o Mohammad Reza Pahlavi, ele fazia festas assim, trazia atores e atrizes de Hollywood, corredores de Fórmula 1. Cara, ele era integrado com o glamour internacional. Por quê? Porque ele era patrocinado pelos britânicos, tinha uma companhia de petróleo que era chamada Anglo-Iraniana, ou seja, ele entregava a exploração dos campos de petróleo do Irã para os britânicos e estava tudo muito bem. Era um país rico, a elite vivia muito bem, obrigado, viajando para o mundo inteiro, e a imensa maioria da população na miséria. E aí se chega naquele ponto em que o Cris falou, em 1979, tá? Que é um ponto importantíssimo na história, no mínimo por 2 razões. Em 1979 teve a Revolução Iraniana, e 1979 foi a data do único campeão brasileiro invicto da história. Em 1979, mas ninguém ganhou um campeonato brasileiro invicto no Esporte Clube Internacional, em 1979. Eu consegui inserir, tu visse, né, Cris? Direitinho. Né? Eu jurei que tu ia falar da China aí em 79. Nada. Campeonato invicto do Esporte Clube Internacional, Falcão, tá? Mas deixa eu te lembrar. Deixa eu te lembrar um pouquinho aqui. Sabe que eu até comentei isso também hoje em aula, que a esposa do Shah, quando, como tu mesmo falou, eles tinham uma aproximação muito grande com a Europa, né? Com o Ocidente, na verdade. E quando o Shah foi deposto, descobriu-se que a esposa dele tinha o maior closet de sapatos do planeta. Imagina só, né? Imagina, gurias, uma quantidade de sapato infinita, assim. Ela tinha o maior closet de sapato do planeta. Então tinha essa... Geralmente, isso não dá muito certo, Cris, porque o que acontece? A gurizada estuda a Revolução Francesa. Eles também vão se lembrar que o contexto da Revolução Francesa, lá em 1789, era o quê? Uma das maiores secas da história da França, população na miséria, e ao mesmo tempo nós tínhamos o quê? O rei preocupado em fazer diário das suas caçadas e a rainha preocupada em comprar mais palácios. Mas sabe que o último Shah, ele trouxe para o Irã uma ocidentalização da educação, né? Que são algumas coisas positivas, sempre tem coisas positivas, né? Mas mesmo assim, com essa ocidentalização da educação, por exemplo, os mais tradicionais, e aí por isso que o Cássio falou lá no determinado momento da fala dele, que hoje o Irã é xiita, mas ele é xiita por uma ordem associada ao Ayatollah Khomeini, que era um xiita também, e por isso diziam que a cultura estava sendo destruída, certo? Não disseminada, destruída. Disseminada é quando a gente se espalha, né? Não, muito pelo contrário, estava sendo destruída. E por este motivo, o cenário mais conservador faz a revolução que o Cássio lembrou ali de 1979.
Tá? Desculpa te interromper, mas só para fazer um. Não, tudo bem. Adendo. E foi uma revolução, naquele momento eles ficaram revoltados porque era uma revolução comandada por líderes religiosos, o maior deles, o Khomeini, que estava voltando da Europa para comandar esse levante, por jovens, por estudantes, que quando o Shah foge do Irã e ele recebe a proteção dos Estados Unidos para fugir, ele acaba causando uma revolta muito grande na população, porque a população queria basicamente enforcá-lo em praça pública. E ele acaba fugindo. Isso não acontece naquele momento. E eu não sei se vocês vão recordar, se alguém já viu aqui dos que estão assistindo, ou online ou presencial, teve um filme que ganhou um Oscar de melhor filme alguns anos atrás, chamado de Argo. E esse filme, que é dirigido pelo Ben Affleck, ele retrata essa queda do monarca iraniano, a ascensão do Ayatollah Khomeini e, mais importante, como os Estados Unidos, naquele momento, protegem o monarca que está fugindo e não apoiam o novo regime, pois esses jovens acabam invadindo a embaixada dos Estados Unidos em 1979, no Irã, a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, e eles mantêm dezenas de pessoas que estavam na embaixada dos Estados Unidos no território iraniano como reféns. Só que eles não foram mantidos como reféns por uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Não dá para esquecer o número porque são 444 dias. 444 dias em que os revolucionários iranianos mantiveram reféns à embaixada dos Estados Unidos. E como resultado, essa rusga entre os Estados Unidos e o Irã, ela já é antiga. Por quê? Porque além dos Estados Unidos terem sido vistos como os que protegeram o monarca, que basicamente explorou a população, que fugiu, depois os iranianos invadiram a embaixada, sequestraram pessoas por mais de um ano, mantiveram dentro da embaixada. Além disso, teve uma outra coisa. Isso influenciou as eleições de 1980 nos Estados Unidos. Por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos, em 1979, se chamava Jimmy Carter. Ele era do Partido Democrata. E o Jimmy Carter foi responsabilizado pelos iranianos pela fuga do Shah. E eles disseram: enquanto Jimmy Carter for presidente dos Estados Unidos, nós não libertaremos esses reféns. Sabe quando que eles libertaram os reféns? No dia 20 de janeiro de 1981, que foi a data da posse do próximo presidente, que foi Ronald Reagan, do Partido Republicano. Então, nesse dia, houve a soltura dos reféns, depois que havia trocado o presidente nos Estados Unidos. E para vocês verem como essa rusga é antiga, e o Chris falou muito bem, quando em 1979 os radicais islâmicos tomam poder no Irã, o que automaticamente os Estados Unidos fazem a partir de 1980? Começam a dar ajuda militar para o Iraque. Iraque é o país do lado. Iraque é o país que faz fronteira com o Irã e que teve uma guerra com o Irã entre 1980 e 1988. Um nome não muito original, Guerra Irã-Iraque. Pois essa guerra Irã-Iraque teve 8 anos. Onde é que estavam os Estados Unidos? Do lado do Iraque, contra o Irã. Então, por isso que o Chris falou que os interesses eles acabam mudando. Então, os Estados Unidos apoiaram durante décadas uma monarquia iraniana que era conveniente. Quando essa monarquia caiu e entrou um outro regime, eles passaram a apoiar o país vizinho, porque o país vizinho fazia pressão no Irã para derrubar esse regime dos ayatollahs. Então, a partir de 89, nós mudamos, aí passou a ser o Ayatollah Khamenei, morre o Khomeini, assume o seu sucessor, que estava desde 1989 e que foi morto agora nesse conflito. Ele estava de 89 até 2026 no comando do Irã e ele acaba sendo morto por esse conflito atual. Então, as coisas é interessante quando a gente tem essas oportunidades de falar
e linkar a questão geopolítica com a questão histórica, porque ajuda, né, ver como as coisas são conectadas no contexto do Oriente Médio, não é, Cris? Claro, perfeito. E é importante lembrar essas situações, tá? Agora o novo Ayatollah continua com o mesmo nome porque é o filho do Khomeini, tá? Então saiu um Khomeini, continua outro Khomeini, tá? Que é o filho que está no poder agora porque o pai acabou morrendo e tal. Deixa eu lembrar vocês também de algumas coisas que são interessantes. O Cássio, a gente começou essa fala, esse segundo momento de fala, falando da importância energética da região, tá? A região geograficamente ela é estratégica, né? Nós temos ali uma grande quantidade de bacias de petróleo, tá? Então a gente tem bacia de petróleo, por exemplo, né, a terceira maior bacia do planeta, que vai ser do Irã. Nós temos a Arábia Saudita, nós temos a do Iraque, nós temos a do Kuwait, nós temos a dos Emirados Árabes Unidos, né? Que é uma área onde nós vamos encontrar uma aproximação muito maior com o Ocidente, né? Onde nós vamos ter ali Dubai, por exemplo, que é um paraíso, né, para os investidores e tal, e a galera que curte viajar, sempre com o apoio dos Estados Unidos, seja ele para retirada do hidrocarboneto, seja ele para distribuição via mundo, tá? Então nós temos esses países que eu acabei te comentando ali, fazem parte desse Oriente Médio. Aí vai ter a Síria, aí vai ter o Líbano, aí vai ter vai pegar uma parte da Turquia. Nos extremos nós vamos ter alguns mares importantes, o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, certo? Que é uma grande via de acesso do Oriente Médio para a Europa também, via Mar Mediterrâneo. E no meio de tudo isso nós temos o Golfo Pérsico, né? As grandes brigas, né, que a gente está percebendo ali, ou que a gente percebeu na fala do Cássio, por exemplo, entre Iraque e Irã. Isso vai acontecer em Shatt al-Arab, né, que é o encontro ali de Tigres e Eufrates, os rios, então, por avanço de território. O que a gente percebe hoje, neste momento, né, no conflito de Israel versus Irã, o Israel continua tentando dominar novos espaços. É um desejo do governo de Israel dominar novos espaços, dominar novas possibilidades de expansão do seu território, seja ele na Palestina ou fora, se for o caso. Então, quando a gente começa a perceber que, por vezes, esses ataques acontecem muito vinculado com o apoio militar estratégico dos Estados Unidos, com o apoio de outras nações que tentam tirar alguma vantagem na extração de petróleo, a gente começa a ficar um pouco preocupado, né? E aí a gente lembrava ali da importância energética. Pô, quando 20% desse petróleo precisa passar por um pequeno estreito, bom, a gente começa a ficar preocupado, porque se alguém fechar esse estreito, vai dar problema. Tivemos 2 tentativas de fechamento do Estreito de Hormuz. Golfo Pérsico, Estreito, ali é Mar de Omã, né? E depois nós temos o Mar da Arábia ali. O Estreito de Omã e o Mar da Arábia. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que nós tivemos 2 tentativas de fechamento desse Estreito de Hormuz. Primeiro, nós vamos ter o fechamento via Irã, né? Quando o Irã fecha, coloca algumas minas subaquáticas ali para evitar que os navios passem e possam ser atingidos pelas bombas. Isso faz com que o mundo não receba tanto petróleo. E isso fere automaticamente a economia norte-americana, porque faz parte da sua condição econômica também receber uma boa parte da verba do petróleo que sai. Mas agora, na última semana, a gente percebeu o fechamento contrário, o fechamento de fora para dentro. Porque o que os Estados Unidos pensam nesse momento, que Donald Trump está buscando com a sua cúpula neste momento? Ele busca que outros países comecem a tomar frente dessas investidas para forçar de fato o Irã, até os países mais próximos ao Irã, fazer o Irã liberar de fato o caminho das bombas, liberar o acesso dos petroleiros para captar mais petróleo e o mundo volte a um equilíbrio. Tá? Isso é uma tentativa. Então, um fecha de dentro para fora, outro fecha de fora para dentro e a gente começa a perceber esses cenários. Por vezes, para abrir esse cenário, como é que a gente vai
vai proceder? Vamos criar um acordo. Então cria-se um acordo de paz, que tem muito a ver com os Estados Unidos e com o Irã, mas tem pouco a ver com os interesses israelenses. Os interesses israelenses são escusos, são diferentes. Então a gente começa a perceber que mesmo no momento que vamos tentar diminuir esses conflitos e vamos amenizar com um acordo de paz, Israel percebe isso como um momento bom. Por quê? Porque o Irã está enfraquecido, de fato é uma nação bem mais fraca, é uma nação que já tem lançado mão de muitos armamentos e não tem muito mais para continuar muito tempo a guerra, não tem conseguido passar ou transpassar lá o domo de ferro, né? Poucas vezes as armas conseguem ultrapassar, e Israel percebe que esse é o momento de continuar avançando, certo? Por isso que ainda não temos um acordo de paz que cele de fato a paz, pelo menos uma paz temporária no Oriente Médio, e tudo isso muito em função do Estreito de Hormuz, tá? Cássio. Cássio. Não, é importante a gente ressaltar também, né, Cris, que enquanto essa situação não se resolve, e eu concordo com os motivos, porque Israel ele tem, eu diria, uma exigência muito superior em termos de segurança, né? Ou seja, Israel não está somente preocupado com as questões econômicas e energéticas ali. Israel está preocupado com a sua própria segurança, porque ele acredita que o Irã seja uma ameaça muito grande. Então, Israel quer utilizar esse momento de fraqueza para fazer com que o programa nuclear iraniano, que existe, mas que não se tem prova que desenvolveu uma bomba atômica, para fazer com que esse programa retroceda muito, que não é um programa novo. A primeira vez em que se denunciou o programa nuclear iraniano foi em 2003. Então nós estamos falando aí de mais de 20 anos de um programa nuclear iraniano, de tentativas da comunidade internacional de ter maior controle desse programa nuclear. Para a gente ter uma ideia, em 2010, inclusive, o Brasil chegou a propor uma possibilidade de que o Irã não tivesse mais enriquecimento de urânio no seu solo e transferisse a possibilidade de enriquecimento de urânio para a Turquia, mas que não perdesse o enriquecimento, mas o enriquecimento fosse feito na Turquia, porque aí sim, na Turquia, em tese, se poderia confiar de que ela não usaria esse processo de enriquecimento para fazer uma bomba atômica. Porque eu não sou especialista nisso, mas dependendo do nível de enriquecimento do urânio, se pode ter aí a energia elétrica, os propósitos médicos, e com um enriquecimento muito maior, aí sim uma bomba atômica. Além disso, durante os anos do presidente Barack Obama nos Estados Unidos, ele tentou uma aproximação com o Irã, mas não conseguiu muito. Na visão do Donald Trump, o Barack Obama teria dado muitas coisas e teria recebido pouco de volta do Irã. Ou seja, basicamente ele desbloqueou contas iranianas, retirou sanções econômicas contra o Irã, mas o Irã não teria dado tanto acesso ao programa nuclear, não teria se comprometido tanto com medidas de segurança e transparência para o programa nuclear. Com isso, Donald Trump passa a ter uma postura mais dura em relação ao Irã, por quê? Porque não confia nos iranianos e acredita que nas negociações anteriores entre os Estados Unidos e o Irã, que os Estados Unidos receberam pouco em troca de desbloqueios e uma série de outras garantias ao Irã, que o Irã acabou não retribuindo. O fato é, enquanto isso não se resolve, o Cris vinha falando, o preço do barril do petróleo vai chegando a níveis altíssimos. E com isso, quanto é que está custando a gasolina aí, Cris? Aqui na casa dos 6,50, 6,70, por aí. Que são valores próximos à pandemia, né? Ou seja, naquele na verdade, como a gente sabe, né, Cássio, o Brasil tem no mínimo 3 meses de reserva de petróleo, né? E isso naturalmente se reflete a uma condição diferente na transformação do petróleo em gasolina. Então, por enquanto, não houve um aumento muito grande no valor da gasolina. O que tem disparado
no Brasil, até por uma questão de volume, é o valor do óleo diesel. O óleo diesel aqui no Brasil está chegando, já chegou semana passada, bateu a casa dos R$ 8 e agora baixou de novo porque toda vez tem uma intervenção governamental. Isso é importante da gente lembrar. Mas o que acontece? Esse conflito está tomando um mês e meio de avanço, então o Brasil deve ter mais um mês e um pouquinho ainda de reservas, assim como a França tem, assim como a Inglaterra tem. Por enquanto, está se mantendo. O desejo que a gente percebe de Donald Trump agora é tentar acabar com essas barreiras ali no canal, no estreito, né? Para que isso volte um pouco mais à normalidade. O que a gente percebeu aqui em Pelotas, o que a gente percebeu em Rio Grande, é uma ampliação bem significativa. Estava na casa de R$ 5, tá? O litro do óleo diesel. Hoje, essa semana, bateu a casa dos 8, mas toda vez que explode, o governo vem com uma concessão e faz uma diminuição. Teres ideia, aqui onde a gente mora, o preço do galão da gasolina, porque aqui é por galão, ele no início desse conflito estava $2,09. Hoje ele está em $3,39. Galão, quantos litros? 6? Galão acho que 13,75, alguma coisa assim. Mas custava $2,09, está $3,39. E os alunos sabem que no momento em que a gente passa a ter aumento dos combustíveis, isso reflete demais nos outros preços da economia. E aí nós podemos, dependendo de quanto tempo durar esse conflito, e de como ele acabar se resolvendo, nós podemos ter aí um processo inflacionário em muitas economias do mundo que acaba sendo ruim para os políticos, né? Só retomar ali um pouquinho a discussão do beneficiamento do urânio, né, do plano iraniano, e como a gente sabe, né, o Irã sempre comenta, né, que o beneficiamento de urânio ali está até o beneficiamento para fins pacíficos, que seja a utilização pela medicina, por exemplo. É importante a gente lembrar que nós temos um acordo internacional e que reza pela não expansão, não proliferação da produção de enriquecimento de urânio. Mas, ao mesmo tempo que nós atacamos o Irã para que o Irã não faça armas de destruição em massa, não beneficie o urânio até tal ponto de gerarmos bombas atômicas, Israel não assina o acordo. Então, Israel não faz. Então, eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer as investidas que eu acho necessárias, mas os outros não podem. Porque eu tenho medo que ele ataque alguém. Mas percebe que Israel ataca as pessoas, ataca os outros países, e isso tudo calçado, naturalmente, por apoios. E é difícil, né, tu poder fazer uma coisa e o outro não poder fazer. Deixa eu só um parênteses, Cris. Na semana passada, eles estiveram no plantão, a gente falou sobre o Conselho de Segurança da ONU. Perfeito. E aí, quando a gente estava falando sobre o Conselho de Segurança da ONU, foi interessante de ver porque eu mostrei para eles o que era a ONU, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança. Eu sei que tu também desses isso nas tuas aulas, que tu mostrasse a estrutura do sistema ONU. Que eles me contam, eu fico sabendo. Falar nisso, eu briguei com uma turma hoje, porque eu comecei a falar da ONU hoje, e eles disseram, já tivemos essa aula com o professor Cássio. Tu tá brincando? Não, não, acabaram com a aula. Mas o plantão é um a mais. É uma aplicação dos conteúdos, ou seja, eles têm que ter na tua aula a base dos conteúdos. Mas, bom, o que eu ia te dizer é o seguinte: eles tiveram o Conselho de Segurança e foi interessante porque alguns deles estavam tendo essa aula pela primeira vez. E eles ficam muito surpresos com a injustiça do sistema. Porque quando eles começam a conhecer, eles, poxa, mas todos os países eles não têm o mesmo voto, a mesma importância, não funciona do mesmo jeito. Eu digo para eles, não. E inclusive tem esses 5 aqui, os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido, que tem uma coisa que se chama poder de veto. Então, quando o Chris fala que Israel pode ter uma bomba atômica porque não assinou e não ratificou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares,
Israel faz isso porque sabe que se houver uma resolução contra ele, Israel, no Conselho de Segurança da ONU, tem alguém que vete essa resolução. Não vou dar dicas, mas vocês pensem aí desses cinco, tá? Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, quem é que vai levantar a mão para vetar algo contra Israel no Conselho de Segurança? Então Israel toma essas posições, em grande parte, porque sabe que está protegido dentro desse sistema. Não, é exatamente isso. O Conselho, a ONU em si, a ONU, quando foi criada, ela surge para tentar organizar o planeta inteiro, tá? Então é tipo uma associação de um grupo de países que vão começar a organizar a brincadeira toda e a gente acaba aderindo, criando novas, identificando novos países e isso aumentando. Hoje a ONU conta com 193 países, se eu não me engano, me corrija aí, Cássio, por favor. 193 países. E é claro, a discussão na Assembleia Geral é aberta, só que, por exemplo, quando a gente fala da Assembleia Geral, e vocês observam algumas imagens da Assembleia Geral, vocês observem só as falas da Inglaterra, fala do Brasil, porque a gente vai representar o Brasil naturalmente, a gente ouve a fala dos Estados Unidos, a fala de países menores a gente não ouve, né? Porque eles não têm tanto poder, certo? E como eu tinha falado no início, a questão aqui é a ordem de poder. E para as coisas funcionarem no início da ONU, um dos grandes financiadores foi naquele momento o grande credor das coisas, que era os Estados Unidos. Então tem muitas coisas que a gente faz, ou que a própria ONU faz, não sei se eu falo agora, eu falo depois, mas a ONU para muitos países, ela é uma tia velha. Aquela tia que ela vai te dar o conselho, e tu só vai aceitar o conselho dela, assim, parcialmente, se tu tiver algum interesse, né? Lembre-se, chega no Conselho de Segurança, nós vamos invadir tal país. Aí o Conselho vota lá e diz, não vamos invadir. Aí determinado país X, vai lá e invade. Porque ele não precisa aceitar o que a ONU fala. É um conselho. Muitas e muitas vezes vocês percebam, por favor, que a ONU vai e faz um pronunciamento sobre problemas ambientais. E aí a gente continua, porque eles fizeram um pronunciamento e a gente continua a nossa vida, a gente não muda uma vírgula da nossa vida, né? Os países não mudam uma vírgula. Então, a gente começa a perceber que atualmente, neste momento histórico, a ONU vai precisar se reorganizar, vai precisar se atualizar. Essas configurações que surgiram lá em 45 já não batem mais com a realidade mundial hoje, com essa nova ordem econômica e mundial. Então a gente tem que entender que as coisas mudaram. E me parece, por vezes, que a ONU não percebe isso. E ainda continua tomando as mesmas decisões. Tanto é que esses conflitos que nós estamos discutindo hoje, ou este conflito em especial de Israel e Estados Unidos versus o Irã, muitas vezes a ONU se pronunciou e como se nada tivesse acontecido. Porque quem está à frente do conflito não está se importando com as decisões que a ONU coloca, certo? Cris, deixa eu te fazer uma colocação. A gente tem aí 5, 6 minutinhos e, de repente, algum deles gostaria de fazer alguma pergunta. Qual foi o objetivo dos Estados Unidos em querer fechar esse estreito de fora para dentro? Eu acho que é para não deixar a situação no controle iraniano, parece, né? Ou seja, porque até então estava assim, o Irã decide quando fecha e quando não fecha. O Irã controla a situação. Então, me parece, né, a gente não consegue sempre saber quais são as intenções das pessoas, tá? E eu diria que nesse caso, não sei se o Cris concorda comigo, é para, de certa forma, tirar esse poder decisório das mãos do Irã. Ou seja, agora vocês estão fechando? Sim. Então nós também vamos fechar. Porque agora, se for para destrancar, vocês também vão ter que negociar com a gente. Ou seja, coloca os Estados Unidos. Claro que o fechamento é muito ruim para as economias em geral. Ou seja, se tem um fechamento já é ruim, se tem dois é pior. Mas o fato acho que é uma jogada para, de certa forma, então agora vamos negociar. Porque eu também fechei. Então, se a gente for desbloquear, nós vamos ter que desbloquear 2 vezes através de um acordo. Não sei se o Cris está de acordo comigo. Quando o Irã fecha,
Inicialmente ele fecha para todo mundo, depois ele fecha só para os mais próximos dos Estados Unidos. Por exemplo, a China já tinha acesso de entrada. Então, o que os Estados Unidos percebem? A China já tem algum acesso de entrada. Talvez alguns navios, do Brasil consigam ter acesso de entrada. Porque, só para lembrar vocês, o Brasil é o maior exportador de urânio não enriquecido, de urânio mineral do Irã, tá? Só para vocês lembrarem disso. Então, o Brasil tem uma proximidade, mas o Brasil está neutro no conflito atual. O que os Estados Unidos pensam? Pô, mas vem cá, os amigos deles podem entrar, os meus não podem. Então é o seguinte, nós vamos fechar, aí os amigos deles também não podem entrar e vão forçar a barra para que o Irã consiga aceitar as características do acordo de paz que nós estamos propondo. Talvez esteja ali um caminho para essa resposta, tá? Então é sempre importante a gente perceber. Tivemos alguns momentos deste fechamento do Irã, e quando o Irã começa a ceder um pouco mais, principalmente para os países próximos, aí os Estados Unidos resolvem fechar de fora para dentro, tá? Porque de dentro para fora era mais fácil, né? Fecha ali, coloca as bombinhas. E o Irã sempre dizendo, né? O Irã não. As informações sempre nos chegavam assim. O Irã não sabe onde estão as bombas. É óbvio que ele sabe, né? Eles sabem onde estão as bombas no canal e por isso que eles permitiam a passagem de alguns navios, inclusive dos chineses. E uma das falas, né, do governo chinês foi: os Estados Unidos não conseguem nos parar se nós resolvermos entrar no estreito. E não conseguem. Então já surge um outro cenário, né, que é a força chinesa, que não está no conflito ainda, nem a força chinesa, nem a força russa. A Rússia nem quer, a Rússia nem quer de fato, já está preocupado lá com a Ucrânia, mas a China, enquanto grande potência, já disse, os Estados Unidos não podem nos parar no estreito, tá?